Olá, turma! Agora estamos retornando para a segunda parte da nossa aula. Está lá no capítulo 13, na página 80. Só que antes de eu dar continuidade, falando ali das noções básicas de microbiologia, a professora, como na aula anterior nós falamos dos tipos de medicamento, eu vou explicar de uma forma bem sucinta para você entender, porque se alguém te perguntar, tem diferença entre farmácia e drogaria? A resposta é sim. Mas eu vou compartilhar a tela com vocês, para que vocês possam me acompanhar. Para iniciar a nossa aula, a professora vai trazer a seguinte mensagem, ó. Diante de uma dificuldade, substitua o não consigo pelo vou tentar outra vez. Errar, falhar e cair, todos nós, quanto seres humanos, nós fazemos isso. Em algum momento da nossa vida a gente falha, a gente sente a dificuldade, porém, o conselho que eu dou para os meus filhos é o mesmo que eu dou para vocês. Vamos substituir o não consigo pelo vou tentar mais uma vez. Mas deu errado. E mais uma vez, e mais uma vez, e quantas vezes for necessário. Se você pegar e tiver um tempinho e for ler sobre a referência da vida de Einstein, ele é uma pessoa que fala muito a respeito disso. Você não deve desistir. Se ele fosse desistir ao primeiro não, pessoas perseverantes são pessoas de futuro, são pessoas de visão. E é isso que eu quero para a vida de vocês, tá? Vamos fazer uma pequena revisão aí, então? Só relembrando o que a gente falou na aula anterior. Bom dia, Karen. A professora viu que você entrou. Seja bem-vinda, tá? Então, vamos fazer uma revisão da aula anterior? Por que os medicamentos são vendidos de forma diferente na farmácia? Porque existem medicamentos diferentes. Existem medicamentos que são genéricos, existem medicamentos que são similares, referência, tem medicamentos que são homeopáticos, alopáticos, tem os medicamentos também fitoterápicos, tá? Então, eles são vendidos de forma diferente porque existem medicamentos que são fabricados de forma diferente, mas qual que é o intuito principal? É que esses medicamentos têm funções e indicações para as doenças diferentes, é saber a classe e para que cada um serve, ok? Relembrando ainda o que a gente falou, que nós abordamos a respeito ali do medicamento de referência. Até antes de iniciar a gravação, a professora estava passando algumas orientações, ali falei com a Thaís, eu vou substituir aqui agora o nome referência por uma franqueadora. Vamos supor, o que é um medicamento referência? A referência é o SEBRAC. O SEBRAC é uma referência em cursos profissionalizantes. Vamos supor que alguém vá, olhe e fala, gostei do SEBRAC, achei interessante o método de ensino, e aí eu quero também ter uma empresa que dê ensino profissionalizante. Então, eu vou pegar tudo exatamente igual, só que eu não posso usar o nome SEBRAC, porque o SEBRAC é referência, ele tem uma patente sobre aquele nome, ele usa o nome comercial. Então, mas não é só em São José do Rio Preto, ele é uma franqueadora, ele está no Brasil inteiro. Se você vê alguém com o mesmo método de ensino, com tudo igual, só não vai poder utilizar o nome. Por quê? Porque é um genérico. Ele é uma cópia idêntica ao original, mas não é o original. Entendeu? E para diferenciar aqui, é o G grandão, é a tarja amarela. Medicamento vermelho, medicamento genérico tem tarja amarela. Já o medicamento equivalente é aquela pessoa que fala assim, é como se fosse assim um invejoso, eu gosto de SEBRAC e tal, eu vou montar um CEAME. Então vai lembrar o SEBRAC, mas não é o SEBRAC. Ele vai ter o mesmo ensino, não vai ser os mesmos professores, não tem em todo o Brasil, mas ele é equivalente. Pode ser, pode não ser, mas passa pela Anvisa, passa por testes. Aí se perguntaram, professora Evelyn, menciona ali para nós, então, a partir de quando? A partir de 2004 foi quando passou a se fabricar ali, né? Houve esse início da venda do similar. Genérico, 1999, o bioequivalente, desculpa, o equivalente em 2004.
Agora, conforme eu mencionei para vocês, qual é a diferença? Vocês vão trabalhar em uma farmácia ou uma drogaria? Bom, primeiro você precisa entender qual que é a diferença. Uma farmácia, de acordo com a Lei 5.991 de 1973, uau, faz bastante tempo, né? Há diferença, sim, entre farmácia e drogaria. No artigo 4, especificamente dessa lei, ela determina o seguinte, que farmácia é um estabelecimento de manipulação de fórmulas magistrais, oficinais, de comércio de drogas. Pode ser medicamentos, lá dentro pode ter insumos farmacêuticos e correlatos. Compreendendo, então, a dispensação de um atendimento privativo de unidade, seja ela hospitalar ou de qualquer outra equivalência de assistência médica. O que a professora quer dizer? Dentro de uma farmácia, essa farmácia ela pode vender medicamento pronto, ou seja, drogas, fármacos prontos em geral, como pode vender insumos correlatos, o que isso quer dizer? Farmácia de manipulação tem ali os ingredientes que são utilizados para poder manipular o medicamento, correto? Então, insumos e correlatos. Vai fazer teste de glicemia? Existe o aparelhinho de glicemia, existe a fita. Então, isso é uma farmácia. E a drogaria? A drogaria, ela não realiza manipulação. É um estabelecimento de dispensação e comércio de drogas e medicamentos, insumos farmacêuticos correlatos em embalagens originais. Drogaria não pode manipular e nem ter nenhum tipo de produto para realizar manipulação na venda. É só o medicamento pronto, pode ter lá chupeta, suplemento, pode ter tudo isso daí. O que não pode realizar é nem manipulação, nem magistral, nem oficinal, e nem pode ter lá dentro matéria-prima para a realização da mesma, tá bom? Então, agora que você já está aí, já anotou bem bonitinho, já entendeu que um estabelecimento, uma drogaria, é comércio de drogas, drogas em insumos correlatos, e farmácia é manipulação magistral e oficinal, a gente encerra essa parte que nós estávamos falando, que nós compreendemos que os medicamentos são vendidos de forma diferente, então, porque esses medicamentos existe o de referência, o genérico e similar, que eles possuem princípio ativos, todos eles possuem princípio ativo, independente de que ele seja, e para ele ser fabricado, ele passa por um processo e uma autorização da Anvisa. E que, a partir de agora, nós iremos falar sobre noções de microbiologia. Quer acompanhar a professora aí? Onde é que eu estou? Eu estou, capítulo 13, página 80. Ou seja, micro-organismo. Micro-organismo, ele vive em todo meio que a gente vai, tem micro-organismo, que são prejudiciais à saúde. Porém, hoje eu vou fazer um adendo, hoje eu vou explicar, assim, alguns que não trazem malefícios para a nossa saúde. Então, a necessidade de um medicamento especial para tratar ali, um exemplo, uma bactéria, né? Pode causar ali a sepsemia, que é a infecção generalizada. Vamos entender primeiro. A pergunta principal que eu inicio nossa aula é dizendo como ela se integra em nossa vida. Como que a microbiologia faz parte da nossa vida? Vamos entender, então, primeiro, o que é microbiologia. Microbiologia é a ciência que estuda ali os micro-organismos em relação a nós, os seres vivos que estão à volta, toda a nossa volta tem micro-organismos. E eles causam em nós o quê? Infecção e ainda ou pode transmitir agentes infecciosos. Exemplos, se você estiver anotando aí, ó, se eu perguntar na atividade, quais os exemplos de micro-organismos mais comuns que vocês conhecem? Algas, fungos, protozoários, bactérias e vírus. Nunca se ouviu falar tanto em vírus, como agora que estamos em fase de pandemia. Então, isso causou temor e tremor em muitas pessoas. Sabe por quê? Porque quando você lida com algo invisível, algo que você não pode ver, é um inimigo invisível. Como é que a gente faz? A gente tem que entender como é que a gente combate o nosso inimigo. Entendendo como que é a ação dele. Um fungo é diferente de um vírus, que é diferente de uma bactéria. Porque micro-organismo são formas de vida. É tudo aquilo que a gente não pode ver a olho nu. É um micro-organismo.
Pode ser ele patogênico, ou seja, causam doenças. É isso que quer dizer a palavra patogeníase ou patogênico. Algo patogênico é algo que causa doença. Algo não patogênico não causa doença. E vamos ver o seguinte, ó, olha só. Como que essas infecções, ou como ocorrem essas infecções? Eu queria trazer um exemplo para vocês agora. Mês de março, abril, aumenta-se o quê? O índice de contaminação pela dengue. Ficou-se tanto batendo em cima da tecla, sim, Covid, estamos na pandemia, mas tem outras doenças aí também que agora elas são sazonais, elas mudam ali de acordo com o clima, principalmente. Então, o que a professora quer que vocês saibam a respeito desse assunto? Que existe sempre numa transmissão causada por uma infecção algo chamado cadeia de transmissão. Ou seja, nós somos os hospedeiros, ou seja, o homem, ou até um animal, né? De acordo com a doença. O mosquito que está saudável, ele vai lá e pica uma pessoa que está doente. Esse mosquito de saudável passa a ser um agente transmissor. Aí ele vai e pica uma pessoa saudável. Essa pessoa que estava saudável ficou doente. E é assim o ciclo da cadeia de transmissão. Mosquito saudável fica a pessoa doente. Mosquito que fica infectado, fica a pessoa saudável. Então, qual que é uma forma ali, o que a gente pode entender? Que as infecções, para acontecer, elas precisam de uma cadeia de transmissão. Olha só, vou compartilhar essa imagem para que vocês possam ver mesmo que eu. Olha o ciclo, como eu falei. Mosquito pica uma pessoa infectada, tá aqui. Essa pessoa vai começar a sentir dor de cabeça, dor nos olhos, vômito, dói a garganta, pode dar diarreia, dor no músculo. Olha, vai começar todas as tragédias, né? Infecção urinária, enfim. Essa pessoa agora está com dengue. Então, esse mosquito que está infectado, que picou essa pessoa, vai lá e começa a fazer o quê? Pessoa saudável, pica, fica doente, pessoa doente, o mosquito pica, o mosquito não tinha nada, mas ele passa a fazer o quê? A transmitir o vírus que estava nessa pessoa. Então, mosquito pica uma pessoa que está infectada. O mosquito passa a ficar infectado. Ao passar a ficar infectado, ele começa a infectar pessoas, ok? Então, se a professora perguntar, o nome disso é cadeia de transmissão. Então, nesse caso que eu acabei de explicar da dengue, é a prevenção, então. Se não tiver água parada, para que esse mosquito possa continuar se proliferando, acabou a cadeia ali. Não vai ter uma sequência. Vou dar um exemplo, eu não falei que não é todo micro-organismo que causa mal a nós? As algas. As algas, elas são encontradas onde? Em água doce, no mar, no solo. De 30% a 50% das algas, de 30% a 50% do oxigênio que nós ali, que o planeta produz, são as algas. Então, por isso que as algas são importantes para nós. As algas são importantes para evitar o aquecimento global. Então, se a gente sabe que ela é importante para evitar o aquecimento global, é um micro-organismo que se faz importante em nossas vidas. Olha que bacana. De repente, você não sabia disso. Por que é importante ali preservar o nosso meio ambiente? Porque as algas vivem tanto em água doce quanto em água do mar. Elas têm alguns tipos que vivem no solo, professora? A resposta é sim. É elas que vão ajudar ali na produção do oxigênio do nosso planeta. Outro exemplo de um micro-organismo que ele pode ser bom, de acordo com a espécie dele, os fungos. Então, tem fungo que produz alimento. A cerveja, para fabricar cerveja, precisa da levedura. A levedura é um tipo de fungo. Então, para a fabricação da cerveja, se ele fosse ruim, quando se fala que cerveja faz mal, não é pela levedura, não é pela cevada, é pelo teor alcoólico que tem nela que faz mal ao nosso fígado. E sem contar que a cevada faz com que você aumente o peso. E o aumento de peso, as doenças crônicas, tá? Vem as doenças que acarretam o aumento de peso. Bolor, aquele pão embolorado, se comer, dá diarreia, pode passar mal. Esse tipo de fungo causa mal, com certeza. Mas
Eu vou dar um exemplo de quando esse fungo ele é bom. Então, pense bem. Para fabricar cerveja, ele é bom. Para fazer... Ah, tem um tipo de... Lembrei, queijo. Estava tentando lembrar o nome. Roquefort. Roquefort é um tipo de queijo, gorgonzola, que ele é fabricado... É o fungo. É o fungo que faz o queijo ter aquele gosto apurado, faz ele ser caro. É o fungo. Então, esse tipo não nos causa mal. Mas quando ele está lá no pão, onde você está vendo ele visivelmente, comeu, vai ter ali um desarranjo intestinal. Protozoários. O que a professora tem como exemplo de protozoários para trazer para vocês? Protozoários, eles são unicelulares. Eles podem viver na água, no solo, no corpo de alguns animais. Aí você vai dizer assim, como assim, professora? Então, os micro-organismos, especificamente os protozoários, através de água contaminada. Você pode adquirir? Sim. Eu nem vou entrar muito em detalhe, falando lá da amebíase. Quando a gente está lá no segundo grau, o professor explica para a gente bastante lá que esses protozoários são os parasitas, né? Então, esses parasitas, principalmente ao consumir carne cru. Vou dar um exemplo daquele que fala, a pessoa tem um ovo de protozoário na cabeça. É mesmo. Existe o exemplo da tênia. Todo mundo fala, não pode comer carne de porco. Aí todo mundo tem um misticismo com a carne de porco. Hoje eu vou contar uma história para você. Ó. A tênia não existe só na carne de porco, aonde pode haver a presença do protozoário. Existe na carne do boi e na carne do peixe. Ela chama-se tênia saginata. Então, assim, todo mundo fica preocupado com a tênia de... Não. Carne crua, infelizmente, ela não é saudável para nós, principalmente se ela não for uma carne inspecionada. Por isso que até as carnes têm que ter lá a vigilância sanitária, é justamente para evitar a contaminação desses protozoários, para que não vá para a cabeça lá o ovo da tênia, tá? Então, tem a tênia de sólium, a tênia saginata. Tênia de sólium, uma é do porco, outra é do boi. E agora tem também a tênia do peixe. Agora que a gente já entendeu um pouquinho que protozoário também pode nos causar mal? Pode. O que pode dar? Febre, diarreia, vômito, mancha vermelha no corpo, mal-estar. Depende do tipo desse protozoário que você adquiriu, tá? Tem a amebíase, tem a tênia, tem aquele que... só que tem uma característica que é bem interessante, e chega a ser estranha, é que eles são assexuados. Sabe o que é isso? Não precisa do macho e fêmea para poder se reproduzir. Tem algum deles que ele mesmo começa a se reproduzir, que é o caso não é da lombriga, fugiu o nome agora. É um tipo de um protozoário que ele vai crescendo no estômago, no intestino, ele vai crescendo, e ele começa a soltar as coglotes, que são os pedacinhos dele. E houve um caso que a professora pode até compartilhar com vocês depois, é uma experiência profissional. Na época da faculdade, a gente viu um juiz, que ele teve que sair no meio do jogo, ele começou a sentir, foi aumentando tanta quantidade desse protozoário que ele começou a sair para fora. Mas depois eu consegui localizar o vídeo e envio para vocês darem uma olhadinha. Vírus. Opa, chegou nesse assunto agora que nunca se ouviu falar tanto em vírus. Então, se você estiver aí prestando bem atenção, eu vou compartilhar esse vídeo para que vocês possam depois entender um pouquinho mais. E vou explicar para vocês de uma forma bem sucinta sobre o vírus. O vírus, ele é recoberto por uma camada proteica, uma camada de proteína, uma camada de gordura. O que acaba com gordura? Sabão. Por isso que se bate muito na tecla sobre a importância da lavagem das mãos para evitar ali a contaminação do Covid. Então, pensando nisso, vamos pensar aqui numa bactéria e num vírus. É como se fosse assim, uma bactéria é como se o tamanho dela fosse isso daqui, e o vírus fosse um pinguinho. Então, uma bactéria ela é grande, ela é enorme, o vírus é pequenininho. O vírus, para ver ele é tão inútil, tão inútil, que tem que ter um microscópio eletrônico para poder ver.
Então, assim, você tem uma ideia, não é nem toda faculdade que tem um microscópio eletrônico. Ele causa inúmeras doenças, sim, traz prejuízo à saúde. Eu vou dar um exemplo de um vírus ali para vocês, que todo mundo sempre sabe, mas às vezes não conhece especificamente. É o vírus da AIDS, o HIV. O HIV causa o quê? A SIDA, ou seja, Síndrome da Imunodeficiência Adquirida. A sigla SIDA, a palavra SIDA é a sigla AIDS ao contrário. Então, quando a pessoa adquire o vírus, ele pode ficar anos no organismo da pessoa e a pessoa fazer o quê? Não sentir nada. Ela é assintomática. Só que o vírus, especificamente ali da AIDS, ele é um retrovírus. Sabe o que quer dizer? Dentro do nosso sangue tem a parte vermelha e a parte branca, né? Então, tem alguns componentes que são os linfócitos B e linfócitos T. O linfócito B e T, eles têm ali a responsabilidade de identificar quando agente invasor cai na nossa corrente sanguínea. Então, o que ele faz? Toda vez que esse componente do nosso sangue está para identificar, como se fosse um porteiro, ele está para identificar que alguma coisa de ruim vai acontecer no nosso organismo, vem lá o vírus e ele modifica. Aí o componente do sangue olha e fala, não, eu acho que eu já vi ele por aqui. E acaba não eliminando ele. Ele fica ali dentro do organismo. Resumindo, um dia qualquer a pessoa cai no sistema de defesa dela, aí o que vai acontecer? Aí sim, o vírus vai... É como se ele amarrasse a mão desse porteiro e tudo quanto é doença ruim que tem no ar ou que a pessoa possa pegar, ela morre. Então, ela não morre porque ela tem o vírus da AIDS. Porque ela tem o HIV. Ela morre porque ela tem a resistência do organismo retida, podendo morrer por tuberculose, por pneumonia, até por uma simples gripe pode matar a pessoa. Então, se você estiver anotando aí, você vai anotar o seguinte: a principal informação que eu quero que você guarde: vírus não tem cura, vírus tem prevenção. Então, como que se previne do vírus? Vacinação. Por isso que é tão difícil. Só que aí eu te digo, quantos anos surgiu-se a AIDS aqui no Brasil em meados dos anos 80? Nós estamos em 2021 e ainda não se criou a vacina para a AIDS. Vocês viram aí, né? Como os cientistas, como os profissionais, eles se viraram nos 30, porque isso não foi uma coisa que aconteceu no Brasil, o caso do vírus da Covid. É mundial. E o quanto é difícil. Então, a vacina, algumas são vírus atenuado, outros são vírus mortos. Rubéola, sarampo, varíola, hepatite A e B, gripe, raiva. Então, todos esses vírus que eu estou compartilhando com vocês é prevenção. Pegou, é muito complicado. O que a pessoa vai fazer? Ela vai tomar um medicamento para amenizar aquilo que vai causar. Vou dar outro exemplo bem, para mim não ficar só batendo na tecla, falando sempre em Covid, eu vou dar um exemplo, a herpes. A herpes é causada por um vírus. É pego através da relação sexual e eu acompanhei que tem pesquisas recentes que ele foi encontrado, vírus exposto ao ar, ele morre em questão de segundos. Quem resiste bastante mais às bactérias, tá? Vírus, ele morre em segundos. Então, tem que limpar. Ele precisa de um corpo para poder estar... Só que eu não vou falar para você cada vírus, quantas horas especificamente, não. Isso aí, se você quiser, você vai pegar, vai anotar aqui, compartilha essa tela, printa essa tela, e você, se você quer ter um conhecimento mais aprofundado sobre esse assunto, aí você pesquisa. Quanto tempo cada vírus demora ali exposto ao ar? O da herpes foi encontrado na pesquisa que eu estou passando para vocês, que foi encontrado em toalha úmida. Então, essa história de ir para a praia, ficar compartilhando toalha, não é uma coisa muito saudável, tá? Foi encontrado ali, então, em toalha úmida e pode ser contaminado. Pega aquela toalha, limpa o órgão genital. Não tem um tipo só de herpes, tem vários. Tem o VHS1 e o VHS2. Se colocar a boquinha no órgão genital, o órgão genital na boquinha, o 1 passa para o 2, o 2 passa para o 1 também, tá? Prevenção, então. Tratamento mais comum é prevenção à vacina.
Guardem bem isso que eu vou perguntar para vocês. E o Matheus, e o Karen, Thaís, Monara? Adianta tomar antibiótico para matar vírus? A resposta é não. Você vai tomar antibiótico para matar bactéria, não é para matar vírus, tá? Então, pensando nisso, vai tomar medicamento para combater o vírus, é aquilo que ele vai causar na pessoa. Por exemplo, vai causar febre? Você vai tomar medicamento antitérmico. Mas você não vai matar ele. Você vai tomar para poder amenizar aquilo que ele está causando. Bactéria. Então, se até agora a professora falou que vírus não tem cura, bactéria tem cura, olha vários exemplos de bactéria que a professora trouxe. Acinetobacter, Enterococcus, Streptococcus, Staphylococcus, Pseudomonas. Existe assim, cada hora surge, infelizmente eu falo que parece que é enviado direto da porta do inferno. É uma bactéria diferente que causa um dano diferente. Tem bactéria que pode levar à morte? Claro que pode. Principalmente vocês, como atendente de farmácia, tem que saber que tem que dar a orientação correta para o cliente tomar um antibiótico. Existem várias formas de bactéria, principalmente algumas que elas são aeróbicas e anaeróbicas. Ou seja, umas elas precisam de ar, outras não. Anotem aí depois para vocês, se vocês quiserem ler um pouquinho, a respeito de uma síndrome chamada Síndrome de Fournier. Se vocês quiserem ou não se lembrarem como é que escreve o nome e tal, eu repito depois lá no grupo certinho para vocês lerem. A síndrome de Fournier é terrível. Essa bactéria, essa síndrome que surge, a pessoa vai sendo comida. Ou seja, essa bactéria não precisa de oxigênio. E é muito rápido. Então, olha só. Eu não mencionei para vocês que bactérias têm vários tipos, ó. Coccus, Strepto, Diplo, Staphylo, bacilos, vibriões, espirilos. Bacilo de Koch, a vacinação que é feita lá para combater o quê? É a BCG, é feito com essa bactéria que comanda esse bacilo. Principais doenças que são causadas por bactéria: tuberculose, lepra, difteria, coqueluche, tétano, gonorreia, que é uma DST, uma IST, uma infecção sexualmente transmissível. Então, não importa qual seja essa doença, são todas causadas por bactéria. Algumas têm vacina, outras não, ok? Tratamento para bactéria, antibiótico. O que o antibiótico vai fazer? Depende. Tem antibiótico que é bacteriostático e tem o bacterioscópico. O mais importante é você saber prevenção. Febre é sinal de infecção, seja por vírus ou seja por bactéria. O que a professora quer que vocês falem? Oriente o cliente que a partir do momento que ele está tomando um antibiótico para não dar uma resistência bacteriana, ou seja, não dar força para essa bactéria, se o médico passou 7 dias, toma 7 dias. Porque depois que o cliente começa a tomar, ele não vai ver o retorno no mesmo dia. São 72 horas para o antibiótico começar a fazer o efeito. Quando dá 72 horas, a pessoa para de tomar. Então, aquela bactéria, ele pode estar fazendo o quê? Causando ali para ele uma oportunidade para essa bactéria futuramente prejudicar. Como assim? Vamos supor que hoje essa pessoa pegue e vai lá ser internada e vai parar numa UTI. Tem bactérias que elas são próprias daquele local. A pessoa está com a resistência do organismo baixa, já não está boa e tomou ainda junto ainda um agravante. Ela sempre toma antibiótico de forma errada. Ou seja, de repente, quando... Guardem essa frase, ela é muito ruim de se ouvir, mas é verdadeira. Coisa ruim nunca vem sozinho. Quando uma coisa ruim começa a acontecer, parece que vai desencadeando uma atrás da outra. E isso acontece quando não se toma antibiótico corretamente. Está na UTI, está ruim, baixa a resistência do organismo, tudo quanto é coisa ruim que está parado ali, surge. Então, agora, hoje, a gente falou aqui sobre o quê? Nós falamos sobre as bactérias. Tomou antibiótico correto, não adianta ficar tomando o resto de antibiótico quando sobra. Tem que tomar sobre orientação médica. Então, é importante a gente saber o quê?
que na próxima aula, hoje a gente falou de bactérias, micro-organismos, eu expliquei que uns causam doenças, outros não causam doenças para nós, são até benéficos. A próxima aula eu vou dar continuidade falando, sabe do quê? Como que a gente faz para poder prevenir, para poder cuidar. Nós vamos falar sobre métodos de limpeza, desinfecção, vamos falar sobre esterilização. Qual é a diferença entre limpar, desinfectar e esterilizar? Eu vou encerrar essa aula relembrando que eu vou enviar três perguntas correspondentes a essa aula. Eu gostaria que vocês respondessem e enviassem para mim. Isso faz parte do processo pedagógico para o fechamento de nota de vocês. É importante eu saber se vocês estão tendo uma boa compreensão. Se for necessário, entre em contato com o CRA, solicita ali o vídeo, assista novamente. Vou encerrar essa aula dizendo que se você está cansado de recomeçar, pare de desistir. Não desista. Não se canse. Pare, respire, tome um fôlego e siga em frente. Gostaria de saber a respeito dessa aula. Onara, Thaís, Daniel, Karen e Matheus. Se ficou alguma dúvida, vocês não quiserem perguntar agora, fique bem à vontade se vocês quiserem perguntar. Se não quiserem colocar lá no grupo, fiquem bem à vontade, estou à disposição de vocês.